Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Essa semana eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu falei um pouquinho lá no nosso Instagram, o @filme.da.semana, segue a gente lá que sempre tem um conteúdo extra. Mas às vezes agora eu tô fazendo semanas temáticas, eu faço na segunda um post sobre um tema abrangente e durante a semana eu faço outros posts que se encaixem naquele tema. Geralmente de sexta eu solto uma lista de recomendações de alguma coisa, é nesse tema. Toda quarta-feira tem o post dos 52 filmes por mulheres, aí eu procuro pegar um filme que se encaixe no tema e tal. E essa semana tá sendo Viagem no Tempo, né? Foram 3 posts apenas, mas foi o que eu consegui fazer, né? Porque não é fácil ser uma criadora de conteúdo e ter um trabalho CLT, e uma casa, e uma vida e tal. Mas enfim, hoje eu quero falar pra vocês sobre viagem no tempo na ficção e as formas que elas acontecem, quais são as regras, né? As regras geralmente que acontecem, ou as regras de cada universo, né? Quais são alguns acordos sobre viagem no tempo e falar um pouquinho, né? Nesse meio tempo, falar sobre filmes que usam desse artifício. Talvez tenham spoilers leves de algumas coisas, mas assim, não é nada que estraga a experiência de nada. Assim, eu não vou falar de nenhum filme que o plot twist final dele é ter viagem no tempo. Não vou falar disso. Vou falar de filmes que têm viagem no tempo de algumas formas mais escancaradas, tipo De Volta pro Futuro, que literalmente fala no título que tá de volta pro futuro, né? E outros filmes que talvez usem a viagem no tempo de uma maneira diferenciada, tipo A Casa do Lago, por exemplo, que é um romance super água com açúcar. E as pessoas não viajam no tempo, são as cartas que viajam no tempo, né? Isso é toda a história do filme. Mas enfim, falar um pouquinho de histórico, contar um pouco de história pra vocês. Porque, assim, é difícil apontar quando começaram a ter narrativas sobre viagens no tempo, porque existem lendas de pessoas que voltam no passado ou de pessoas que caem num sono profundo e acordam anos depois, né? Várias histórias e várias coisas que as pessoas falam que tem a ver com esses tipos de narrativa. Antigamente, né, essa viagem ela acontecia de maneira mística, né, uma coisa quase religiosa. Não que viagem no tempo tenha para ter exista de verdade, para ter uma explicação lógica, né, mas vocês me entenderam. Um Conto de Natal do escritor inglês Charles Dickens é um dos primeiros livros a mostrar uma viagem no tempo que vai para o passado e vai para o futuro, tudo na mesma obra. Por mais que aqui o protagonista ele é apenas um espectador, ele não interage com o passado e com o futuro, ele só vê e no presente ele realiza ações para mudar o futuro, no caso, né? No final do século XIX, se popularizaram histórias com apetrechos que permitiam tal viagem, sendo que o livro A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, é o mais famoso deles e estabeleceu a máquina do tempo do título como artifício para realizar essa viagem no tempo. Na ficção atual, existem obras tanto de ficção científica quanto de fantasia que se utilizam desse tipo de viagem. Por isso, tem um guarda-chuva ainda maior que chama ficção especulativa, né? Que cabe tanto ficção científica quanto fantasia, quanto coisas meio que no meio do caminho. Tudo entra dentro do guarda-chuva de ficção especulativa e existem várias maneiras de fazer essa viagem. Ela pode ser feita por tecnologia, com dispositivos que são criados para isso, ou de uma forma mágica, através de feitiços, maldições, uma coisa mais mística, mais diferente, ou situações inexplicáveis mesmo. Como eu já falei, existem tanto ficções científicas e aventura e ação, que são as mais tradicionais, mas também temos dramas, comédias e romances que têm a viagem no tempo como uma ferramenta narrativa. Ela está presente na história e o fato dela existir é o que faz tudo acontecer, mas não é o foco essa viagem e nem como ela funciona. Quando a gente fala de viagem no tempo, geralmente tem 3 tipos assim de cenários que podem acontecer. Um que o passado não pode ser mudado e tudo está previsto. Uma de que o passado pode ser mudado a gosto do freguês, com consequências, mas as coisas podem simplesmente acontecer. E a terceira possibilidade, que é a mais complexa, que uma pequena mudança no passado altera o futuro, mas isso cria uma nova timeline e a gente tem a possibilidade de universos paralelos. Eu vou explicar um pouquinho mais cada uma delas.
Uma das alternativas que eu percebo que é mais comum, porque não que seja mais fácil, mas é mais viável, é mais fácil de acreditar, é que tudo tá previsto, assim, você voltar no passado, você não consegue alterar nada, porque até a sua volta no passado é algo que tá ali pra equilibrar o passado, entendeu? É como se o próprio tempo previsse que você fosse voltar e às vezes o que você ia mudar é o que faz aquela coisa acontecer no futuro, entendeu? Então é como se, tipo, você devesse voltar pro passado, devesse fazer aquela ação. O futuro você vai voltar, vai estar exatamente do mesmo jeito, porque era sua missão voltar e fazer. Dá nó na cabeça. Mas é meio que isso. Dark mostra muito isso, aquela série da Netflix, principalmente nas 2 primeiras temporadas. Na terceira, as coisas elas mudam um pouquinho, mas na primeira e segunda temporada é um exemplo perfeito de como o tempo é um negócio fechado e não tem como mexer com ele, porque as coisas elas vão acontecer, você queira ou não, você interfira ou não, elas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Ou também pode ter a situação de que você volta no passado e você percebe, uma vez no passado, você percebe que você tem que fazer um negócio porque você lembra que aconteceu e você tá naquele contexto que você sabe que vai ter que ser você, sabe? Porque não tem mais ninguém pra fazer. E aí você que vai ter que fazer como aconteceu em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. No momento que eles voltam no tempo, né, que começa a acontecer coisa que já aconteceu no filme e eles percebem que são eles que fizeram algumas coisinhas que eles achavam que tinham sido outras pessoas, né? Então, tem esse tipo de viagem no tempo, que é a coisa de explodir um pouco mentes, né? Porque tá tudo conectado, não importa o que você faça, não tem como mudar o passado. Mas esse tipo de viagem, ele também abre... Aliás, todo tipo de viagem abre espaço para criar paradoxos. O que é um paradoxo? Vamos supor que você volta pro passado e você encontra uma pessoa jovem sem filhos da sua idade, assim, né? Eu tô falando, eu tenho 30 anos, né? Se eu voltasse no passado, ia ser meio difícil encontrar outra pessoa de 30 anos jovem, sem filhos, mas enfim. Vamos supor que eu volte e eu encontre meu avô criança. Aí acontece alguma situação que, por minha culpa, pelo fato de eu ter voltado no passado, ele acaba morrendo criança. Ele morreu. Ele não continuou a genealogia dele. Não teve, sei lá, meu pai, minha mãe. A árvore genealógica parou. Logo, eu não nasci. Só que ele ter morrido é consequência da minha ação. Então, se ele nunca ter continuado a árvore genealógica, eu nunca vou existir. Logo, eu nunca vou ter voltado pro passado. E ele nunca ia ter tido esse fim trágico, prematuro. Então, isso, tá vendo? É difícil até de explicar. Isso é um paradoxo, é quando você volta no passado e você faz alguma cagadinha e isso influencia o fato de você não poder mais voltar pro passado. É isso, é uma ação que ela entra nesse loop, ela quebra esse loop de voltar pro passado, fazer ação e voltar pro futuro. Então isso é um paradoxo, existem várias possibilidades de um paradoxo acontecer, né? Mas esse é o exemplo mais clássico, o de você, sem querer ou por querer, acabar envolvido na morte de uma pessoa acima da sua árvore genealógica. Ou também existe a possibilidade de você voltar para matar o seu eu do passado. Esse é todo o negócio do filme Looper, que eu não assisti, mas eu li a sinopse e achei maravilhosa. Coloquei na minha lista, mas até agora eu não consegui ver. Mas essencialmente tem alguns mercenários que eles viajam no tempo para realizar trabalhos de mercenários. E um cara é contratado para matar ele mesmo do passado. Mas só para fechar essa primeira parte, né, desse tempo fechado, imutável, essas narrativas, elas costumam também estar ligadas a histórias sobre destinos, profecias, superstições, por causa desse negócio do viajante interferir nas coisas para que o futuro continue sendo o que ele aconteceu, então tem tudo isso envolvido. Outro filme que também trabalha com esse tipo de narrativa é O Exterminador do Futuro, que justamente o fato da galera voltar pro passado meio que causa o que eles estão no futuro tentando impedir que aconteça, assim, né? Falando sobre linhas muito gerais de um filme de mais de 30 anos atrás, pra não dar spoilers, mas é sobre isso. Agora, a teoria de que o tempo é mutável é um pouco bagunçada, porque, assim, meio que pode tudo, sabe? Você pode voltar no passado e você pode alterar ele, e isso vai ter consequências no futuro, mas tudo bem, quer dizer, tudo bem não, mas
vira essa bagunça. E será que no futuro a pessoa vai conseguir voltar no passado pra arrumar? Porque isso abre margem pra muita coisa e começa a ficar complexo demais. Porque assim, tá, viagem no tempo não existe, fantasia não existe, mas os mundos precisam ter um pouquinho de regra dentro da própria narrativa para as coisas fazerem sentido, né? Não precisa ter um monte de regra, não precisa ser um negócio super complicado, mas algum tipo de regra precisa ter para ficar acreditável, né? Para as coisas fazerem sentido. Então, essa teoria de que é bagunça não é tão utilizado, ou às vezes ele é utilizado, sei lá, no primeiro filme de uma franquia ou no começo de uma série, e mais pra frente essa história ela é amadurecida pro contexto de realidades paralelas que eu vou falar logo em seguida. Mas assim, um exemplo disso que tudo pode mudar é o filme Efeito Borboleta, por exemplo. Que ele volta pro passado, faz uma ação mínima, ele vai pro futuro, tá tudo completamente diferente. Aí ele experimenta aquela possibilidade, aí depois ele volta para um evento X, assim, né? Uma viagem no tempo não muito explicada, porque tem um evento, assim, que foi um negócio que mudou a vida dele e dos amigos. Aí ele consegue voltar para esse evento e mudar uma coisinha mínima que vai mudar todas as consequências e mudar completamente o futuro. Então, fica nesse indo e voltando. E é meio que isso. Ele não é como se fossem várias timelines. Dá pra encaixar essa teoria aqui, mas o filme não trata como isso, né? Trata como fui, voltou, apagou. Quando ele voltou e mudou as coisas, as outras realidades nunca tinham acontecido. Doctor Who também usa um pouco disso, porque, assim, algumas coisas são mudadas, outras coisas não. Assim, se falam sobre pontos fixos na história, tipo, eventos-chave da história da humanidade não podem ser alterados, mas algumas pequenas mudanças na vida das pessoas podem. Mas, ao mesmo tempo, não é muito recomendado você interferir na sua vida no passado, sabe? Tem que ser uma coisa mais indireta. Então, assim, as regras são as regras que o universo criar. Precisa ter um pouco de regras, mas cada universo cria a sua, entendeu? Falando agora sobre a teoria dos universos paralelos, ela é um pouquinho mais complexa, mas várias vezes as narrativas elas avançam para cá justamente para adicionar complexidade e também para adicionar possibilidades, porque é uma teoria muito abrangente. Vamos lá, vamos com calma. Essa parte, ela parte do princípio da existência de universos paralelos. Uma alteração significativa muda completamente o futuro, cria uma nova linha do tempo. É como se fossem várias linhas acontecendo ao mesmo tempo e, às vezes, uma linha ela se divide em duas a partir de um evento. Então, sei lá, tá tendo a nossa linha do tempo normal. Aí, eu tenho duas escolhas. Eu posso entregar o meu serviço na data prevista ou eu posso ficar doida, xingar meu chefe, pedir a conta. Duas possibilidades. Cada possibilidade vai abrir uma linha do tempo diferente. A linha do tempo onde eu fui uma boa funcionária e fiz tudo, entreguei certinho. E a linha do tempo onde eu virei o Coringa. E a partir daí, outros eventos chaves acabam gerando outras linhas do tempo e elas vão acontecendo e vão acontecendo. Se você voltar para o passado, vamos supor que eu tivesse entregado o negócio certinho, continuei nessa linha do tempo, me arrependi do futuro dela, voltei pro passado para esse evento, mudei de possibilidade, segue para outra linha do tempo, entendeu? As linhas do tempo, elas continuam acontecendo, elas continuam existindo, mas o viajante fica preso na escolha que ele fez. Parece complexo? Parece complexo. Vou dar um exemplo que eu acho que todo mundo assistiu, que é De Volta para o Futuro. Primeiro filme acontece, beleza, tudo certo, todo mundo sabe como acontece, eu espero, se não, parem agora esse podcast e vão assistir esse filme, porque é muito bom, assim, não é só sobre ser um clássico dos anos 80, é longe de mim glorificar os anos 80 e ter essa nostalgia toda, mas ele é um filme muito bom. No segundo filme, ele viaja para o futuro, 2015, né, todos já estivemos lá, se você estava na internet em 2015, você viu o surto que foi quando chegou no dia e não tinha carros voadores e tal, nossa, bons tempos, mas enfim, ele vai para o futuro. E na hora que ele volta pro passado, tá tudo estranho. Por quê? Porque aconteceu um negócio ali que ele fez ele tá na timeline errada. E aí ele precisa voltar e consertar tudo. Por causa de uma alteração, mudou a timeline. E se você tava nela, meio que você se ferrou.
Quando isso acontece, geralmente o viajante tem duas alternativas. Tentar viajar entre as realidades e voltar para sua linha do tempo e ficar lá, ou voltar para o passado e encontrar esse ponto de ruptura e mudar ele para que a linha do tempo mude e apagar a linha do tempo amaldiçoada. Nem toda narrativa sobre universos paralelos utiliza a viagem no tempo. São dois temas que eles podem existir de maneira independente, mas também não é incomum ver eles se unirem em algum momento. Esse é o mesmo princípio também utilizado no universo cinematográfico da Marvel, né? Começou com a viagem temporal no Vingadores Ultimato, que era meio que o esquema do tempo é mutável, e depois, na série do Loki, foi introduzido esse contexto de multiverso. Na verdade, eu acho que foi introduzido antes. Mas é que na série do Loki, eles fizeram questão de explicar longo e demoradamente, porque é um conceito complexo, assim. Eu tentei ao máximo simplificar e mesmo assim eu não sei se ficou muito claro. Porque é um negócio muito complicado. Mesmo só falando, assim, eu tô aqui, eu tô desesperada pra pegar um papel e uma caneta e ficar desenhando um monte de risco, que eu não sei se vai ajudar, provavelmente não. Mas é isso, gente. É complexo e às vezes a melhor coisa é pegar na mão da narrativa e deixar ela te levar e curtir a viagem. Porque assim, ninguém merece também ficção científica, que é muito complicado, que fica 10 horas explicando as regras e depois tem uma história super batida que, tipo, não precisava ter explicado todas as regras. Ou quando é complicado demais também. Não sei. Pra mim, eu acho que menos é mais. Eu acho que as mais simples, ou as que vão explicando conforme as coisas vão acontecendo, são melhores. Por isso que eu acho que De Volta pro Futuro é um ótimo exemplo de filme que funciona muito bem, porque ele tem a parte da viagem no tempo, ele trabalha isso de uma maneira bem dinâmica, o personagem vai aprendendo junto com a gente, ninguém sabe direito o que tá acontecendo. E tem todo um negócio que, na verdade, é um filme sobre amadurecimento, né? Um coming of age, que eu falei algumas semanas atrás. Fora essas formas de viagem no tempo, a gente tem outros tipos de narrativa que envolvem isso, mas que não necessariamente estão ligados em voltar para o passado ou viajar para o futuro. Tem o loop temporal, que é o dia da marmota, que é você dormir e acordar no dia anterior e acontecer o dia do mesmo jeito que aconteceu no dia anterior, você vai dormir ou acontece alguma coisa e você volta de manhã na hora que você acordou. E você fica preso nesse loop. Eu não sei se a primeira vez que esse tipo de história aconteceu foi no Feitiço do Tempo, né? Que é o Groundhog Day, que é daí que vem o Dia da Marmota, né? Mas foi o filme que popularizou o conceito e hoje em dia tem vários filmes com essa mesma pegada, que nem mais recentemente saiu Palm Springs, que é muito bom, tá no Star Plus. É uma comédia romântica. Disso também, de acordar e tal, o mesmo dia. No terror tem aquele A Morte Te Dá Parabéns, que a menina acorda no dia do aniversário dela, e ela tá passando o dia do aniversário dela, fazendo as coisas do aniversário dela, e aí ela morre. E aí ela acorda de manhã, e é o dia do aniversário dela, e ela vive o dia exatamente do mesmo jeito, ela toma uma outra atitude diferente, mas ela morre de outro jeito. Aí ela acorda de manhã e fica presa nisso, sempre com ela morrendo. A série Boneca Russa, se não me engano, tem alguma coisa a ver com isso também, não tive tempo pra ver, mas eu só ouço elogios pra ela. Então tem esses dois contextos, de dormir e acordar no mesmo dia, ou morrer e acordar no mesmo dia também. Outra coisa também que envolve tempo mas não é uma viagem em si, é uma dilatação temporal. É quando tem dois núcleos, tá cada um num lugar diferente, seja uma dimensão diferente, seja um planeta diferente, alguma coisa diferente, e o tempo passa mais devagar para um do que para outro. Como, por exemplo, o exemplo clássico é Interestelar, clássico. E o cara é astronauta, ele vai numa missão no espaço e ele fica, sei lá, alguns anos no espaço e quando ele volta pra Terra passou, tipo, muito mais tempo. Isso eu sei que isso talvez seja o plot twist do final, mas é que acontece tanta coisa. É um filme de 3 horas, gente. Acontece muito mais coisa que isso, sabe? É um filme bacaninha, mas eu acho que a galera saturou um pouquinho. Eu não entendo essa aclamação toda de Interestelar. Tipo, é um filme bacana. Só, pra mim. Não me cancelem. Mas, enfim, tem essa possibilidade também que, assim, pra dar outros exemplos... Um exemplo na fantasia, por exemplo, é Crônicas de Nárnia. Que quando eles entram no armário, eles vão pro mundo mágico de Nárnia. E quando eles voltam, eles passam anos lá. E quando eles acabam voltando pro mundo real, eles percebem que passou horas. Então...
é meio que isso, sabe? Não precisa ser uma coisa de ficção científica de planeta, de ter uma explicação científica pra isso. Pode ser num contexto fantástico mesmo. E tem outros filmes, como eu já falei, de outros gêneros que eles acabam se utilizando da viagem no tempo para contar uma história, mas sem se preocupar com as regras ou sem se preocupar com a ciência do negócio. A viagem no tempo simplesmente acontece e ela só é o pontapé inicial da história. Como, por exemplo, a série Outlander, que começa de uma mulher dos anos 40 que vai parar em 1700 e alguma coisa. No começo ela fica querendo voltar, depois ela meio que se acostuma, depois ela volta, depois ela desvolta. E fica rolando isso, é um negócio meio místico, assim, que faz a viagem dela. Mas o ponto não é a viagem. Apesar de, em alguns momentos, parecer que ela tá querendo voltar pro passado ou voltar pro futuro, mas a viagem não é o ponto. Outro filme também que aborda isso de uma maneira completamente diferente, sem dar explicação nenhuma, é Pequena Mamãe, que eu falei no podcast algumas semanas atrás. Eu fiz post essa semana na página. É um dos meus filmes favoritos desse ano. É um filme que lida sobre luto e solidão. E ele tem uma viagem no tempo que ela não é explicada. Não é um mistério. Um personagem fala pro outro: você é tal pessoa que eu conheço. Aí a outra pessoa fica: ah, tá bom. E é isso, porque não é sobre isso. É sobre a jornada da protagonista e tal. E é um filme lindo, lindo, lindo. Tem a viagem no tempo. E também tem os famosos, né? A franquia da Rachel McAdams, About Time, que eu esqueci como que é o nome. Tem A Mulher do Viajante no Tempo, que é meio que autoexplicativo. Ela também é o parzinho do Doutor Estranho no MCU. Então ela tem muitos filmes sobre viagem no tempo, que são romances ou que são dramas, assim. E, assim, muitos outros. Eu posso ficar o dia inteiro falando sobre isso, porque eu particularmente adoro esse tipo de elemento narrativo. Eu gosto muito quando não é explicado porque isso não importa, sabe? Porque tem muita gente que quer explicação demais e quer entender. E tem coisa que não é pra entender, sabe? Porque não é esse o intuito, não é pra isso que aquela obra existe, né? Um exemplo, pra falar na literatura, né? Pra encerrar aqui o episódio e eu falar um pouquinho de algum livro, tem um livro que eu li no começo do ano passado que chama Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. Eu comentei dele no primeiro episódio de atualizações de leitura que eu fiz lá em abril do ano passado, mas que é um livro que é uma moça que ela vive nos anos 70, porque é um livro dos anos 70, e ela é uma mulher negra, ela tá vivendo a vida dela e de repente ela se vê ela é norte-americana, né? Nos Estados Unidos do século XIX, quando ainda existia escravidão. E ela foi mandada pra salvar um ancestral dela, que entra no negócio do paradoxo. Ela tem que salvar aquela pessoa, porque se ela não salvar, ela não vai ter existido. Então ela meio que... a narrativa não dá muita escolha pra ela. Ela se vê em situações que ela não tem muita escolha, a não ser tentar salvar. É meio que uma coisa de sobrevivência dela. E essa viagem no tempo, ela não é explicada, porque ela vai e volta no presente e no passado, em outros momentos da vida desse ancestral dela. E aí ela tem que passar por algumas provações e tem que passar por algumas coisas. Aí conforme ela vai viajando, ela percebe que tem alguns gatilhos que fazem essa viagem acontecer. Mas não é nada mega explicado, assim, é um negócio que ela vai descobrindo e que você também como leitor vai descobrindo. E como essa viagem acontece no final não importa, porque o que importa é a história. É um livro bem pesado, assim, por mexer com esse negócio de escravidão. Mas eu achei ele muito bom, foi uma ótima leitura, recomendo. Então, era isso, né? No episódio de hoje eu queria falar um pouco sobre todas essas possibilidades que narrativas de viagem no tempo elas dão, porque são muitas, é um terreno muito fértil. Dá pra fazer ficção científica que eles chamam de hard, né? De pesada, que é tipo ficção científica de outro mundo, de robô, de futuro, de gente usando papel alumínio. Dá, mas também dá pra fazer outros tipos de narrativa, contar outras histórias, e eu acho isso muito interessante. Mas por hoje é só, eu me estendi um pouco, fiz um episódio um pouquinho diferente, um pouquinho meio solto do roteiro, né? Espero que tenha feito sentido, que eu falei de uns temas que são um pouquinho complexos. Sigam o nosso Instagram, não sei se... acho que já falei, já, o @filme.da.semana. E a gente também tem um e-mail para contato, o podcast filmedasemana@gmail.com, que também é uma chave Pix, caso queiram contribuir com o nosso trabalho. Por hoje é só, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.